No começo de 2020, as equipes da Fórmula 1 se preparavam, como sempre, para mais um ano de competição. Ao fim de janeiro, o bilionário canadense Lawrence Stroll decidiu dar um passo a mais na categoria e comprou uma parcela da montadora Aston Martin. A transação permitiu ao empresário renomear a equipe Racing Point com o nome da fabricante, trazendo a tradicional marca de volta para a Fórmula 1. Com ampla experiência no automobilismo, a fabricante já havia competido na categoria no distante ano de 1959, uma passagem tão breve e irrelevante que raramente é lembrada pelos fãs da Fórmula 1. Como foi dito na introdução, a compra de uma parcela da Aston Martin permitiu a Lawrence Stroll renomear a equipe Racing Point com o nome da montadora, trazendo a marca britânica de volta para a Fórmula 1. O canadense desembolsou 500 milhões de libras por 16,7% da montadora, o que corresponde atualmente a cerca de 3,1 bilhões de reais. Além da volta da Aston Martin, a compra também significou o fim da parceria tecnológica entre a Red Bull e a montadora britânica, uma relação que já durava 4 anos. Aquela não seria a primeira vez da fabricante na Fórmula 1. No fim da década de 50, a marca chegou a aparecer no grid. Na época, a equipe com sede em Feltham tinha como base de sua divisão esportiva alguns carros esporte, que em geral eram equipados com motores de 3 litros. No fim dos anos 50, a Fórmula 1 ainda era uma competição bastante nova, mas ganhava destaque e visibilidade ano após ano. Ainda que não tivesse o mesmo uso comercial que passaria a ter anos depois, a categoria já ganhava importância como vitrine. Fabricantes eram atraídos cada vez mais para a competição, e com a Aston Martin a situação não era diferente. Desde o começo, a marca ensaiou sua entrada, mas os projetos nunca vingaram por serem, na maioria, improvisações. Foi somente em 57 que a montadora decidiu produzir um carro exclusivo para os GPs, o DBR4. O novo modelo precisava lidar com várias limitações, dentro e fora da pista. Pelas regras, o carro precisava ter um motor de 2,5 litros de volume, 0,5 a menos do que os produzidos pela Aston Martin. O desenvolvimento de um carro e o motor novo exigiram dinheiro, e naquele momento os recursos estavam destinados principalmente para o campeonato de carros esporte, incluindo Le Mans. A situação provocava um dilema financeiro para a Aston. O financiamento da época permitia levar adiante apenas um dos projetos, e no fim das contas, os planos para o DBR4 foram deixados de lado. Os ingleses tinham esperança em derrotar a Ferrari, que corria no Mundial com o modelo 250 Testarossa e com o 250 Berlinetta. Enquanto o protótipo de carro Fórmula 1 ficava de lado, o DBR1 continuou sendo desenvolvido e o projeto rendeu frutos. A equipe David Brown Racing venceu as 24 horas de Le Mans de 1959, com a dupla Roy Salvadori e Carroll Shelby, além de levar Maurice Trintignant e Paul Frère para a segunda posição. Além da prova disputada em La Sarthe, a montadora campeã também levou o Mundial, ficando à frente da Ferrari, Porsche, Maserati, Alfa Romeo e Lola. O sucesso conquistado com os carros esporte entusiasmou a marca, que via agora na Fórmula 1 uma possibilidade bastante plausível de correr. O problema era o timing. Logo na estreia, a Aston Martin precisaria enfrentar gigantes como a Maserati e a Vanwall, que dominavam a categoria. Além da concorrência, havia também o problema em relação à defasagem. O DBR4 havia sido produzido levando-se em consideração a temporada de 58 da Fórmula 1. Caso fosse para as pistas, o carro poderia ficar para trás contra carros mais desenvolvidos, ainda que fosse por apenas um ano. O modelo desenvolvido pela Aston tinha a assinatura de Ted Cutting e sua equipe. John Ayer, chefe do projeto, acreditava que a velocidade apresentada pelo carro era equivalente ao do Maserati 250F. O carro dos italianos foi utilizado por Juan Manuel Fangio em 57, quando o argentino foi campeão. Além do Maserati, Ayer também acreditava que o DBR1 poderia enfrentar os projetos da Vanwall, e isso significava bastante coisa. O piloto Tony Brooks sustentava a ideia de Ayer, afirmando que a direção do Aston Martin era melhor se comparado ao VW5 da Vanwall. Brooks havia pilotado ambos os carros, o que dava a ele alguma base para fazer a comparação. O que a montadora não contava era com a velocidade de desenvolvimento dos rivais. Na época, a tecnologia da Fórmula 1 estava evoluindo ferozmente, não só nos motores, mas também na própria construção dos carros. No grid, a equipe Cooper estava conseguindo bons resultados, com um motor central já em 1957, enquanto o restante do grid persistia utilizando os motores frontais. O atraso da Aston Martin em produzir o DBR4 foi desastroso. De motor frontal, o carro era de fato superior aos Maserati, mas era tecnologicamente inferior se comparado aos carros da Cooper. A equipe David Brown levou o carro para a pista no 11º PRDC International Trophy, disputado em 2 de maio de 1959. Sem valer para o campeonato, a estreia de Salvadori e Shelby foi boa para a equipe, que ficou atrás apenas do Cooper de Jack Brabham. A primeira corrida oficial no calendário da Fórmula 1 foi o Grande Prêmio da Holanda, e foi somente nele que o time percebeu a desvantagem. Desatualizado, os DBR4 lutaram para enfrentar o restante do grid, com Carroll Shelby e Roy Salvadori se classificando em 10º e 13º em um grid composto por apenas 15 carros.
Na corrida, Salvadori teve uma quebra de motor na terceira volta e abandonou a prova. Shelby durou mais, com 25 voltas, o motor do americano também quebrou. O motor pesado era um ponto fraco para a equipe. Produzido pela própria Aston Martin, o RB6 era um motor com bloco em liga de alumínio e 6 cilindros em linha. Naturalmente aspirado, o equipamento produzia 280 bhp, 40 mais do que os Convert Climax. A segunda prova disputada pela Aston Martin em 1959 foi o GP da Grã-Bretanha, realizado naquele ano no circuito de Aintree. No qualifying, Salvadori conseguiu um surpreendente segundo lugar, enquanto Shelby se classificava em sexto. Na prova, o carro do americano foi sofrendo com problemas, e às 6 voltas do fim precisou abandonar. Salvadori, por sua vez, fez o que pôde com o DBR4, mas no fim acabou chegando em sexto, uma posição atrás do início da zona de pontuação. Após pular o Grande Prêmio da Alemanha, a equipe voltou para o grid em Monsanto para o GP de Portugal. Salvadori e Shelby se classificaram em 12º e 13º, em um grid composto de 16 carros, e dessa vez as quebras não vieram. Isso permitiu aos pilotos terminar a prova em sexto e oitavo lugares. A corrida final para a equipe foi o GP da Itália, em Monza. Com um grid mais cheio, os carros da marca se classificaram em 17º e 19º, com Salvadori à frente. O francês chegou a ficar em 7º durante a prova, até que uma quebra de motor forçou seu abandono. Repetindo o desempenho das corridas anteriores, Shelby lutou com os adversários e com o próprio carro, terminando em 10º. Ao fim do campeonato, a Vanwall se consagraria campeã como fabricante, enquanto Jack Brabham conquistava o primeiro de seus 3 títulos mundiais. Para o ano seguinte, a Aston Martin produziu o modelo DBR5, que era basicamente uma versão revisada do modelo anterior. Ao contrário de outros fabricantes, a marca britânica insistiu no uso do motor dianteiro, enquanto os demais migravam para o motor traseiro. Menor, o DB5 utilizava o mesmo chassi básico e o motor do antecessor, mas o carro como um todo era mais leve. Por fim, a suspensão também passou por alterações, ficando totalmente independente. Embora tivesse perdido peso, o carro permanecia com um motor bastante pesado, e o aumento da potência não foi o suficiente para amenizar o problema. Não bastasse isso, o motor dianteiro evidenciava a defasagem tecnológica da equipe, que contava naquele ano com um financiamento mais enxuto do que o disponível no ano anterior. A primeira tentativa da equipe em 1960 foi o Grande Prêmio da Holanda, disputada novamente em Zandvoort. A Aston Martin chegou a ir para o circuito, mas o modelo DBR5 não estava pronto para correr. Roy Salvadori foi o único inscrito da equipe para o GP, e o francês disputou o qualifying com a versão anterior do carro. A bordo do DBR4, o piloto fez apenas o 18º tempo, 4,6 segundos atrás da pole position feita por Stirling Moss. Mesmo inscrito e com permissão para disputar a prova, a equipe decidiu não disputar o GP. Antes da prova, os organizadores informaram o time que ele não seria pago, mesmo se participassem da corrida. Com pouco dinheiro em caixa, a equipe decidiu ir embora. No dia 14 de maio, a equipe foi a Silverstone correr o BRDC International Trophy, uma prova que não era válida para o campeonato. A corrida vencida por Innes Ireland teve Morris terminando em 10º e Salvadori abandonando devido a uma quebra. Os 2 carros DBR5 produzidos para o ano só foram ficar prontos para serem utilizados na 7ª etapa do calendário, em Silverstone. No lugar de Carroll Shelby, a Aston Martin contratou o francês Maurice Trintignant. Trintignant terminou a prova em 11º, 5 voltas atrás do líder. Para o seu companheiro, a prova foi ainda pior, com Salvadori novamente abandonando devido a uma quebra. Sem dinheiro a mais para investir e com resultados irrelevantes, a equipe decidiu se retirar da Fórmula 1 sem disputar mais nenhuma corrida na categoria. Sem conseguir replicar o sucesso conquistado em Le Mans, os esforços do time foram redirecionados para outras competições, e tanto Salvadori quanto Trintignant se mudaram para outras equipes. A marca só voltaria a competições de carros monopostos 58 anos depois, dessa vez como parceira tecnológica da Red Bull na Fórmula 1. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!